Começou a reunião de líderes europeus em Paris, na França, para discutir a guerra na Ucrânia. Líderes da Alemanha, Polônia, Itália, Dinamarca e Reino Unido foram recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron. Além deles, o presidente do Conselho Europeu, a presidente da Comissão Europeia e o secretário-geral da OTAN também confirmaram a participação. A decisão de convocar uma reunião de emergência foi tomada devido ao risco do bloco europeu ser deixado de fora das negociações de paz envolvendo Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Para fazer uma análise sobre essas negociações pela paz na Ucrânia, a gente faz conexão agora com Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre ao Conexão. Olha, é uma situação muito complicada neste momento, uma vez que a gestão Trump tem posicionamentos bem diferentes de Joe Biden, não é? E a Europa se vê muitas vezes com medo de um possível avanço russo. Qual é a sua análise dessa reunião de emergência? O que a gente pode esperar desse encontro, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bom, a Europa ela tem medo de perder o protagonismo na negociação do acordo entre Rússia e Ucrânia e que a negociação faça com que a Ucrânia perca territórios e isso estimule futuras conquistas da Rússia, além propriamente de a União Europeia perder protagonismo nessa situação, também tem medo de futuras pretensões russas que coloquem a Europa em xeque. Então, é um momento crucial. Donald Trump não tem envolvido a União Europeia nas discussões, teve um diálogo direto, uma conversa direta com Putin, sem passar por qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de negociação que faça com que os interesses europeus também sejam contemplados. Inclusive, olha a informação que está chegando aqui. O enviado especial do presidente americano, Donald Trump, para a Ucrânia, o Keith Kellogg, disse hoje que ninguém vai impor um acordo de paz à Ucrânia, ou seja, talvez tentando aí acalmar um pouco essa tensão da Europa, né? Sim, foi uma tentativa de amenizar um pouco uma situação que está posta. Os Estados Unidos, eles não vão consultar a União Europeia sobre qualquer questão que envolva a Ucrânia, eles têm a sua própria visão. A visão do Donald Trump é totalmente diferente da de Joe Biden, de que a Ucrânia seria estratégica para a OTAN ter essa presença por conta da questão fronteiriça e por também diminuir a influência russa na Europa, tirando qualquer tipo de protagonismo na Ucrânia. Então, dessa forma, o que nós temos? Nós temos uma situação onde a União Europeia ela não vai seguir nos mesmos tipos de interesse que os Estados Unidos, numa agenda completamente diferente da de Joe Biden, onde ali houve uma convergência de que havia a necessidade de um enfrentamento aos russos. E como a gente sabe que agora qualquer tipo de acordo que a Rússia aceite envolve aumentar o seu território sobre o território ucraniano, a União Europeia sabe que isso é completamente desinteressante, pode aumentar o apetite da Rússia em relação a qualquer outro tipo de conquista em territórios outros dentro da Europa. Isso vai desestabilizar a região, essa é a visão da União Europeia, e aumentar o protagonismo, aumentar o poder russo. De qualquer forma, né, existe uma pressão grande para que os países europeus aumentem o investimento em defesa, ainda mais agora neste momento em que alguns chefes de Estado têm aquele medo de serem realmente deixados de lado em relação ao apoio americano, né? Porque a União Europeia ela não consegue conduzir nenhuma agenda militar sem ter os Estados Unidos junto. Então, a OTAN ela sai enfraquecida com uma posição, com um tipo de posição onde sempre o apoio primordial ou mais substancial é dos Estados Unidos. Então, a União Europeia sabe que vai ter que aumentar os investimentos em armamentos, até mesmo porque Joe Biden já havia feito esse alerta e Donald Trump escancarou a questão de que não dá mais para que os Estados Unidos arquem com todos esses custos militares, que é um dos motivos pelos quais você tem os Estados Unidos querendo que o acordo saia entre Ucrânia e Rússia,
justamente porque o peso financeiro desta guerra não só prejudica a Rússia, que tem sentido as consequências principalmente das sanções econômicas, mas em termos orçamentários se tornou inviável para os Estados Unidos continuarem nesse compromisso, ainda mais no momento de alto endividamento norte-americano e grandes problemas nas contas públicas. Furriela, o presidente americano Donald Trump diz que pode se encontrar muito em breve com o líder russo Vladimir Putin. A fala aconteceu na véspera de uma reunião importante que começou hoje na Arábia Saudita. Na semana passada, os dois líderes conversaram por telefone, mas agora Trump diz que planeja se reunir pessoalmente para continuar tratando do conflito. A grande expectativa agora é o que vai acontecer a partir de hoje na Arábia Saudita. O secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial para o Oriente Médio, conselheiro de Segurança Nacional, viajaram também ao país para começar as primeiras negociações sobre a guerra. Os representantes dos Estados Unidos devem se reunir com funcionários russos já amanhã. Existe também uma expectativa de que Trump e Putin se encontrem no país, mas nenhum dos dois confirmou se isso vai acontecer mesmo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também viajou à Arábia Saudita, mas afirmou que a viagem não está relacionada às negociações. Apesar disso, Zelensky disse que acordos firmados sem a participação de Kiev não serão reconhecidos. Então, veja, duas reuniões importantes, uma na França e outra na Arábia Saudita. A da França, para que a União Europeia tente não sair ou não ser desprestigiada em eventuais negociações e também para que os seus interesses não sejam feridos, para colocar os interesses europeus também como sendo observados. E na Arábia Saudita, completamente o oposto. Os Estados Unidos tendo uma conversa direta entre seus altos funcionários com funcionários russos, para uma conversa inicial para saber das pretensões russas. Em nenhuma das reuniões, nem a da União Europeia, nem essa na Arábia Saudita, tem a participação da Ucrânia. Então, ela fica como satélite numa questão da qual ela é atora principal. Então, infelizmente, as questões envolvendo a Ucrânia, inclusive antes da guerra, não passaram nem ao menos para a discussão pelo próprio país envolvido, mas sim pelas potências internacionais. Então, o futuro da Ucrânia sendo decidido sem que ela seja protagonista da sua própria história, do seu próprio momento histórico, neste momento de conversações para tentar colocar fim a esse conflito que já faz grandes estragos, não só econômicos, mas humanitários na Europa toda. Pois é, a gente pode dizer que a Ucrânia está rendida, né? Sim, é um dos motivos pelos quais ela queria fazer parte da OTAN. Mudaria completamente o seu posicionamento, fazer parte da União Europeia e da OTAN. Ali ela estaria protegida por esse acordo internacional de futuras invasões russas. E ela sabe que errou em 1994, quando ela se desvinculou da União Soviética e ela entregou o seu arsenal à Rússia, porque ela tinha um arsenal nuclear herdado da União Soviética, ela era parte da União Soviética. Quando ela entregou, ela fez um acordo com a Rússia que ela sabia que a qualquer momento poderia ser quebrado, como quebrado foi. Então, fazer parte da OTAN deveria ter sido cogitado já na época, em 1994, se tivesse sido, não teria sido invadida pela Rússia, e o mesmo é observado por outros que são membros. Essa questão, por exemplo, é muito abordada na Polônia. A Polônia, em várias situações, deixou muito claro que ela é protegida por fazer parte da União Europeia e da OTAN. Se não fosse, poderia ter o mesmo destino da Ucrânia. Agora, professor, tem um exemplo aqui de um ponto de tensão, como a situação ainda realmente está bem complicada. Olha só, o primeiro-ministro britânico disse que está pronto para enviar tropas à Ucrânia se for necessário. Segundo Keir Starmer, o Reino Unido tem um papel de liderança no apoio a Kiev. O premier afirmou que se sente triste em colocar os soldados britânicos em risco.
mas insistiu que ajudar a garantir a segurança da Ucrânia ajuda a garantir também a segurança do continente e do próprio país. Além do líder britânico, a Suécia também afirmou estar disposta a enviar soldados para a manutenção da paz. Segundo a ministra das Relações Exteriores, primeiro é preciso negociar uma paz justa e duradoura que respeite o direito internacional. Depois disso, é preciso garantir que o acordo continue e, para isso, a Suécia não descarta também o envio de soldados à Ucrânia. Se realmente esses países enviarem soldados, seria uma escalada da guerra, até por conta da OTAN? Qual seria a sua avaliação? Bom, primeiro que ao contrário do que eles dizem, não teria toda essa utilidade, né? Porque você geraria outro tipo de conflito, tendo aí chance de ser um conflito internacionalizado. Então, a partir do momento que são enviadas tropas e que há um tipo de envio de direto, né, de combates diretos entre tropas de outros países, isso vai significar que eles fazem parte do conflito, né? Então, a Ucrânia, inclusive, começou a atacar tropas coreanas justamente porque norte-coreanos estão dentro do território russo. Então, aquele país decidiu fazer parte do conflito. E aí tem mais um detalhe. Se a Rússia decidir atacar a Inglaterra ou a Suécia, por conta desse envio de tropas, os combates não seriam somente dentro de território ucraniano, a Rússia poderia entender que poderia atacar diretamente a Inglaterra ou a Suécia, aí a OTAN obrigatoriamente entraria também no conflito e os Estados Unidos, por conta do tratado da OTAN, teriam que fazer parte. Seria uma internacionalização. Eu acho que aí é mais uma questão de retórica do que propriamente uma participação efetiva, porque senão muda completamente o conflito. Não ficaria somente adstrito às tropas desses países em território ucraniano, mas sim deles mesmos fazendo parte da guerra. A Rússia se sentiria livre para atacar outros países, principalmente os dois mencionados. Furriela, inclusive ontem o presidente Volodymyr Zelensky disse que recusou um acordo proposto pelos Estados Unidos pelo acesso a minerais essenciais da Ucrânia. Segundo o ucraniano, as garantias de segurança pedidas por Kiev não foram cumpridas por Washington. Donald Trump, que criticou o envio de ajuda americana para a Ucrânia, afirmou que desejava alcançar um acordo para ter acesso aos recursos minerais ucranianos como condição para manter o apoio dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano reforçou a fala de Trump, dizendo que o acordo permitiria reembolsar parcialmente a ajuda a Kiev. A gente vem acompanhando esse tópico aqui da semana passada, um tópico polêmico, mas faz parte do jeito Trump de negociar. E também tem mais, né? Os Estados Unidos, ao contrário de Joe Biden, entendem que tem que ser reembolsados, restituídos, pagos pelos valores alocados na Ucrânia. Então, é mais uma pressão sobre aquele país. Então, imagine só, né? Se a Ucrânia decidir que quer continuar com apoio externo, agora vai ter que arcar com os pagamentos futuros. Esse é o recado dos Estados Unidos. Coloca a Ucrânia, que absolutamente não tem condições financeiras de arcar com esses investimentos que foram feitos anteriormente, numa forma e numa situação onde ela vai acabar tendo se obrigada a fazer um acordo com a Rússia. Além disso, a Ucrânia tentou jogar de outra forma, falou, ok, nós vamos dar acesso a esses recursos minerais, mas não para fazer com que haja uma compensação aos Estados Unidos, mas sim porque receberíamos investimentos e também porque, havendo esses projetos a serem explorados dentro do território ucraniano, talvez os Estados Unidos se sentissem no interesse de evitar com que a Rússia tomasse esses territórios. É mais uma jogada de um lado e do outro. Furriela, e tem tensão de sobra para o mundo, né? Vamos falar agora um pouquinho do Oriente Médio. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país não vai hesitar em continuar defendendo o programa nuclear. Segundo o comunicado, o programa nuclear pacífico do Irã está em andamento e tem sido assim nos últimos 30 anos,
com base nos direitos do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ontem, o primeiro-ministro israelense afirmou que o país, apoiado pelos Estados Unidos, iria acabar com a ameaça iraniana. O secretário de Estado norte-americano afirmou que o Irã está por trás dos grupos terroristas, atos de violência e ameaças contra a estabilidade na região. O que a gente pode esperar dessa situação toda em relação ao Irã, Furriela? Bom, primeiro, que o Irã não respeita o acordo de não proliferação de armas nucleares. Isso é fato. Ele alega que os seus testes têm fins pacíficos, ou seja, principalmente aí para fins medicinais e geração de energia, que são basicamente, né, os principais fins pacíficos, e não para que se elabore ou se prepare um armamento, um artefato, uma arma nuclear, uma bomba nuclear. Mas sabe-se que não é verdade, que o Irã já em diversas ocasiões buscou essa tecnologia do exterior, mesmo que de forma contrabandeada, tentou fazer um acordo com a Coreia do Norte para a transmissão de tecnologia para que pudesse desenvolver o armamento nuclear, e as suas pesquisas possuem centros que não desenvolveriam, a partir de questões científicas, objetivos pacíficos. Então, ela sim desrespeita os acordos internacionais de não proliferação. E é de total interesse do Irã ter um armamento nuclear, principalmente para se proteger de eventuais ataques ou de eventual invasão de Israel ao seu território. Então, é primordial para a forma como é conduzida ou são conduzidas as questões do Irã no Oriente Médio ter um armamento tão poderoso como é o armamento nuclear. Então, ela desrespeita esses acordos, é um país que não cumpre esses dispositivos porque tem objetivos bélicos, principalmente relacionados com o enfrentamento regional a Israel. E a gente vai seguir de olho nesse ponto com certeza. Agora, Furriela, tem mais notícias chegando. Olha só, a gente fala agora sobre as novas políticas de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos usou as redes sociais para defender as ordens executivas, muitas delas polêmicas. Segundo o republicano, nenhuma lei está sendo violada porque ele está salvando o país. Trump fez uma referência a uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte em 1804, antes de se declarar imperador. Desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, o presidente assinou uma série de ordens executivas, como o fechamento de agências federais, e muitas delas terminam em confrontos na Suprema Corte dos Estados Unidos. Os opositores acusam Trump de usurpar as autoridades do Congresso. Bom, Furriela, todo começo de gestão, né, ele tem ali ainda o Congresso meio que tateando o terreno, né? A gente sabe que o Trump iria realmente fazer uma série de anúncios, muitos deles vão se concretizar, outros não. De qualquer forma, qual é a sua análise que você faz a médio, longo prazo, desses anúncios que o Trump faz com o Congresso americano? Como ficaria essa relação? Bom, o Congresso americano tinha que ser consultado sobre várias das medidas que Donald Trump anunciou. Então, ele utilizou ordens executivas e decretos para fazer com que medidas ou leis fossem alteradas sem passar pelo Congresso. Então, boa parte dessas ordens, elas são inconstitucionais, né? Além dos casos mencionados, tem aquele de não concessão mais de nacionalidade aos nascidos dentro do território americano, a não ser que fossem filhos de cidadãos daquele país. Então, ele tentou fazer essa alteração por uma ordem executiva, mas é um dispositivo constitucional, então ele tem que mandar um pedido, né, de alteração de emenda constitucional que tem que ser votado no Congresso. E aí vão uma série de outras medidas, né, onde ele não tem poderes para determinar sem passar pelo Congresso. Então, por enquanto, respondendo mais objetivamente tua pergunta, ele não está desgastado com o Congresso, lembrando aqui que o partido dele tem maioria nas duas casas do Legislativo americano, mas desgaste poderá começar a acontecer a partir do momento que o Congresso seja desafiado a tomar medidas ou aprovar medidas que vieram de forma inconstitucional ou ilegal via decretos. Sim. Então, acho que ali talvez a gente tenha algum tipo de atrito.
Para a gente fechar, desde que o Trump assumiu o governo, mais de 11 mil imigrantes ilegais já foram, na verdade, mais de 11 imigrantes foram presos. Segundo a Casa Branca, o número corresponde ao período entre 23 de janeiro, quando começaram as operações, e 9 de fevereiro. Várias ações foram realizadas em grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago, Nova York e Los Angeles, consideradas cidades santuário. Além do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, as operações também contam com a ajuda de outras agências. E olha, desse total, não se sabe quantos são imigrantes brasileiros. Os que vivem ilegalmente nos Estados Unidos relatam que vêm convivendo ali com muito medo de serem pegos, né? Para evitar as prisões, eles adotaram uma espécie de lockdown, não saem mais de casa. Além disso, os brasileiros trocam informações sobre as movimentações das agências para se prevenirem. Olha só que situação, né? Quem está ilegal lá está uma situação delicada e foi uma grande promessa de campanha do Trump, né? Resolver com esse problema da imigração ilegal ou pelo menos combater de forma mais firme. A gente tem que lembrar aqui que quem é ilegal pode ser deportado a qualquer momento, mas a forma, né, como tem sido conduzido o transporte desses deportados, né, desses imigrantes ilegais aos seus países de origem, por exemplo, é uma forma questionável. A impressão que dá é que cria-se um ambiente de terror justamente para desestimular a imigração ilegal aos Estados Unidos. Então, faz parte do bojo de medidas que Donald Trump anunciou. Não só essas deportações em massa, em larga escala, mas também criar uma situação de desconforto tal que os ilegais sintam que não é interessante entrar nos Estados Unidos. Até que ponto esse tipo de decisão funciona, a gente vai aguardar, mas é esse o contexto, né? Criar um ambiente desfavorável e desconfortável aos imigrantes ilegais, tentando desestimulá-los a ir aos Estados Unidos. Furrella, muito obrigada pela análise. São tantos assuntos, né, acontecendo, é importante a gente estar por dentro, viu? Obrigada mais uma vez, boa tarde, uma ótima semana. Boa tarde, ótima semana. Obrigada mais uma vez.